Pessoal, quem tem filhos sabe bem que o desenvolvimento dos pequenos passa por fases e os rompantes de desobediência se repetem aí ao longo da infância, com maior ou menor intensidade. Qual pai ou mãe já não passou por uma situação em que se sentiu desafiado por seu filho diante de uma simples ordem? Quantos não se sentem perdidos, cansados e desesperados diante de um comportamento que os tira do sério? Mas como os pais podem agir nestes casos? Eu converso com a psicóloga Deise Rosa sobre este assunto. Boa tarde, Deise, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo jóia? Só verdades, hein? Ai, que nervoso. Ai, que nervoso, né, Deise? Viu, Deise? Vem cá, não tem uma receita única para educar os nossos filhos, mas entender os motivos para alguns comportamentos pode ajudar as famílias na hora de lidar com eles, é isso? É isso. Por exemplo, a gente, quando entende de criança, eles têm desenvolvimento e cada fase eles vão ter comportamentos diferentes. Uma fase mais ou menos de 1 ano e meio, até um pouquinho antes, até 2, 3 aninhos, é uma fase que eles estão se percebendo no mundo e o mundo com eles. Eles não sabem exatamente se comunicar corretamente, não sabem o que pode e o que não pode, né? Até então, a criança ela é bastante egocêntrica, o mundo gira ao meu redor. Então, se eu quero alguma coisa, eu vou fazer de tudo para ter esse alguma coisa. Inclusive, me jogar no chão, fazer escândalo, não importa a hora, não importa quem são as pessoas, enfim. E é o jeito que eles encontram, muitas vezes, para conseguir os ganhos que eles querem. E eles ganham. Porque a gente fica sem paciência, porque a gente, né, acaba, vai, pega logo ali pra você não ter. E aí ele aprendeu que, opa, se eu, aquele dia eu fiz deu certo, hoje eu vou fazer outro, depois eu vou me jogar no chão, depois eu vou piorar, e aí assim vai indo. Uhum. Né? Então a gente tem que cuidar o quanto nós estamos reforçando de forma inadequada o comportamento dessas crianças. Isso, e quando eu falo reforçar, não é que eu não posso dar o que ela quer, não é que eu não posso atender a criança, não é nada disso. Mas a gente tentar entender o que é. Às vezes é a minha preguiça de tentar conversar, tentar mostrar que naquele momento não dá e etc. Ou eu realmente estou sem paciência, ou eu estou nervosa, o tempo está dentro do meu tempo, e aí se a criança passou daquele tempo que as minhas horas, por exemplo, que tem pesquisas que mostram, Paty, que o horário que as mães mais perdem a paciência é o horário em que elas estão com o horário apertado. Por exemplo, eu preciso sair de casa, eu preciso ir numa reunião, eu preciso fazer alguma coisa, então é o meu horário. E aí a minha pressa, a criança, muitas vezes ela vai ter algum comportamento e é onde eu perco a paciência. E eu quero que ele entenda que eu tenho alguma coisa, né? Que eu tenho um compromisso ou coisa parecida. E não, ela nem tem maturidade para entender isso. Isso, e daí você começou dividindo ali as crianças, por exemplo, as menores ali de 1 ano, 2, que também tem a tal da adolescência dos bebês, nessa época, né? Que é nessa época, né? Que é o terrível blue, enfim, que é a idade que a criança, na verdade, ela está falando assim, olha aqui, ó, eu existo, eu quero me posicionar, eu quero dizer algumas coisas, mas eu ainda não tenho maturidade para isso, né? Depois dessa fase, elas já começam a entrar num processo de socialização mais adequado. Você já consegue fazer trocas, conversar com elas irem entendendo e compreendendo. Aqui, nesse período da segunda infância, que então ela vai mais ou menos aí, né? Depende, que cada autor traz idades diferentes, mas até os 6 anos, mais ou menos, onde a fantasia é muito aguçada, onde você consegue, o lúdico é muito forte. Então, até os 6, 7 anos, Paty, a gente tem o lúdico a nosso favor. Então, se eu quero ensinar para uma criança o respeito, por exemplo, além de ser modelo, isso é para sempre. Eu posso ensinar brincando com bonequinhos que ela tem, que esse aqui vai respeitar o mais velho, esse aqui vai respeitar porque o outro que pediu a vez, esse aqui vai falar muito obrigado. Então, através dos brinquedos, a gente consegue ensinar muitas coisas. E claro que a gente também precisa treinar muito a nossa paciência. E a coisa do afeto, ainda é uma idade que a gente consegue muito trazer a criança pra gente. Então, por exemplo, a criança tá lá chorando igual a louca, fazendo birra. Às vezes é mais fácil eu ficar dando bronca nela, gritar igual ela, fazer um monte de coisa. Às vezes eu posso chegar pra ela e falar assim, me dá um abraço. Só que eu tô com raiva também, porque a criança provoca isso na gente, tá? Sim. Parece que é feio a gente dizer assim, não posso ter raiva do meu filho. Sim, gente, vai, sai desse corpo que não te pertence. Filho deixa a gente com raiva, filho frustra, filho, ao mesmo tempo que é maravilhoso e é tudo de lindo, tem momentos em que não é 100%. Como nós também vamos frustrá-los, eles também vão ter raiva da gente, eles também vão ter momentos que não vão querer ficar junto. É natural do humano. Se eu peço pra criança me dar um abraço, às vezes inicialmente ela vai falar que não, eu não quero, eu não vou. Mas eu preciso tanto, mãe, eu preciso tanto de um abraço seu.
criança já olha estranho, né? E às vezes ela fala, não, eu não quero. Então, eu continuo precisando do seu abraço. A hora que você se acalmar, pode vir que eu quero o seu abraço. E aí eu me afasto um pouco da criança. Essa, por exemplo, é uma estratégia que muitas crianças resolvem. Não existe uma fórmula mágica, certo. tá? Mas, se ela quer ser vista, ela vai ter o maior ganho, que é essa atenção. Tá, e a barganha, por exemplo, assim, ó, se você não parar, você tá vendo aquele videogame ali? Aquele videogame ali, minha filha, meu filho. Ou você tá vendo aquela mesada do fim do mês? Ou você sabe aquele passeio do fim de semana? Pode? Pela sua risada. Pode. Quem sou eu para falar o que o pai e a mãe pode fazer, né? A gente tem que pensar se tem função. Tá? Tudo assim, ó, tem função. Por exemplo, eu vou tirar. Se você for falar pra mim assim, Daisy, eu posso bater ou eu posso tirar o videogame? Eu vou falar pra você assim, de preferência nenhum dos dois. Mas se for pra você fazer um dos dois, que seja o videogame. Retirada de algo que a pessoa gosta também muitas vezes dá um ruinzinho. Não necessariamente que ela super vai aprender desse jeito, tá? Mas talvez naquele momento seja funcional. Agora, tá virando uma rotina? Toda hora eu tô falando isso? Toda hora. Eu nem tenho mais mesada daqui o final do ano, de tanto que eu já descontei. E tem que ser uma coisa muito... que seja importante para a criança, tem que ser na hora, né? Às vezes a gente tem que ter uma certa autoridade, sem o autoritarismo. Então, eu posso estar conversando ali de uma forma que seja mais adequada. É possível retirar uma coisa ou outra? É possível, sim, tá? Então, por exemplo, mas eu sempre vou tentar fazer grandes negociações. Né? Então, assim, você vai ganhar o seu videogame. Mas antes de você ganhar o videogame, você tem que... Tá. Enquanto você não fizer isto, esta é uma condição. É diferente de você vai tirar só por causa disso. Eu vou te dar uma condição para você ter. Não para eu ter de que tirar. Para você ter aquilo, você tem que fazer isto. Agora eu já dei, agora eu já tenho... Né? Às vezes, a retirada ela pode ser positiva. Depois tem uma certa idade, que já são quando eles são adolescentes, que às vezes você diz assim, eu vou tirar o videogame, vou tirar o celular. Eles vão dar um jeito de pegar o celular de alguém, de achar um computador na casa, né? Às vezes eles estão anos-luz à nossa frente. E nós lá achando que tá. E como que, então, diante de tudo isso, como pôr limites, como trabalhar? Porque falam que a nossa geração é dos filhos Nutella. Porque no meu tempo era assim, porque no meu tempo é aquilo. Oxe, nossa, eu vou te dizer uma coisa, Paty, assim, olha, realmente a gente tá perdido e às vezes a gente tem que tomar até cuidado com o que a gente fala aqui, entende? Porque, assim, vai ter aquelas pessoas que são super a favor de uma coisa de autoritarismo, então aqueles que são super a favor de a criança que pode tudo, tá? E, assim, eu venho falar do equilíbrio. O equilíbrio é o que precisa ter. Não, eu não sou a favor da geração raiz, em que você tinha que ter medo do pai e da mãe. Beleza, eu criei medo do pai e da mãe. Mas se eu quero a amizade dos meus filhos, no sentido de que eles sejam próximos a mim, durante toda a vida deles, não só na infância, não vai ser na base do medo e dos castigos e das surras que você vai conseguir ter o seu filho perto de você. Sinto muito. Se você pensa dessa forma, você pode ter o respeito dos seus filhos. Mas a intimidade, o carinho junto, o afeto, o amor, a amizade, muito difícil. Por outro lado, eu também não posso deixar meu filho mandar em mim. E aí, às vezes, a gente trabalha muito com contratos, né? Por exemplo, olha, nós vamos comer fruta agora. Você quer banana, maçã ou laranja, que é o que tem? Quem decidiu? Fui eu. Mas eu também te dou autonomia para você escolher qual. Não quer nenhuma. Não, nenhuma não existe. Lembra que a gente tem um contrato. O melhor jeito, quando você me pergunta assim, qual é o melhor jeito? É sempre fazer alguns combinados antes. Pai e mãe, você tem filho pequeno, vai sair de casa combinado. Nós vamos fazer isso, tudo bem? Tudo bem. E aí a gente fez um combinado antes. Não deu certo, aí a gente vai renegociar algumas coisas. Entendido. Daisy Rosa, maravilhosa, nossa psicóloga, sempre participando aqui do nosso programa com dicas tão valiosas para nós, papais, mamães e avós que nos assistem também no Vitrine Revista. Daisy, qual que é o seu Instagram, se alguém tiver mais alguma dúvida? Daisy Rosa, _psicoterapeuta. Fechou, minha linda. Obrigada. Excelente semana para você, viu? Muito obrigada. E até uma próxima. Mundo.